Pessoal, bom dia. Meu nome é Gabriel. Vou ser o professor de Sociologia de vocês inicialmente até o dia 10 de maio. Então, essa semana aí eu iria fazer uma aula ao vivo, mas por conta de problemas do meu notebook, estarei fazendo essa videoaula rápida de introdução da Sociologia e darei início ao conteúdo. Então ela vai ficar disponível ali no YouTube, vocês vão ter acesso. E o professor estará disponível para tirar dúvidas, ajudar vocês, entre outras coisas. Primeira coisa que o professor traz para vocês, que é a pergunta, é o que é a sociologia? Por que estudar a sociologia? Então, a sociologia ela é o estudo da sociedade, ela é uma ciência que ela é nova, e que ela é nova no sentido de que não faz muito tempo que ela passou a ser estudada, 200 anos aí. E ela é tão importante quanto outras. Ela é uma ciência, particularmente, ela é muito prática, porque ela é uma ciência humana e a gente vive a sociologia. Então, eu trouxe essa pergunta inicial para vocês entenderem. Por que se estudar a sociologia? Porque a gente tem que ter uma compreensão dos fenômenos naturais, uma compreensão do que a gente estuda, uma compreensão de por que a gente está naquele meio. A gente vive em sociedade, mas o professor trouxe alguns exemplos. Por que 6 brasileiros concentram a mesma riqueza que a metade da população mais pobre? 6 pessoas têm o mesmo que... Aqui a reportagem traz, né? 6 pessoas, aqui cita as 6 pessoas, concentram juntos a mesma riqueza que 100 milhões mais pobres. Então 6 é igual, né, a 207 bilhões que traz metade da população. Tá? Por que o Brasil é tão desigual? Essa é uma notícia de 2017, mas a desigualdade aumentou. Por que a desigualdade só cresce? O que isso tem influência na nossa sociedade? O que isso tem influência para ti, aluno? Né? Então tudo isso a sociologia estuda. Aqui o professor traz outra reportagem aí de 2019 também, faz quase um ano. Prisões superlotadas não inibirão o crime e a violência. Por que essas prisões superlotadas não inibirão o crime e a violência? Por que as pessoas cometem crime? O que leva uma pessoa a cometer o crime? Tem algum padrão? Não. Então a sociologia também estuda isso. Ainda sobre presos. 1 em cada 3 presos do país responde por tráfico de drogas. Tá, mas essas pessoas que são presas por tráfico, o que leva elas a traficar? Será que todas têm o mesmo motivo? Será que isso daqui tem a ver com isso aqui? O que deve ser feito para tentar diminuir? Existe um caminho? Então a sociologia também estuda isso. Outra aqui que eu trago é uma reportagem também que faz quase um ano. A desigualdade no Brasil é medida pelos dentes. Ricos vão ao dentista, pobres sente dor. Então aqui do Intercept, que é um jornal não tão famoso, mas que traz essa questão da desigualdade medida pelos dentes, bem importante. E por último, num cenário de pandemia que a gente está vivendo aí, é uma notícia que faz 1 mês e 9 dias. Coronavírus nos Estados Unidos se depara com Trump e um frágil sistema de saúde. Por que os Estados Unidos, que é tão bom, dito como paraíso, tem um frágil sistema de saúde? Como é esse sistema de saúde? Que influência isso tem para aquelas pessoas? Então, sociologia também estuda isso. Aqui são alguns exemplos que eu dei do cotidiano para vocês entenderem a importância de se estudar sociologia. Vocês, como alunos, têm que saber que saindo do ensino médio tem que ter uma visão de mundo muito crítica para entender essa situação toda. Então eu vou começar a dar o meu conteúdo aqui. O professor faz todos os conteúdos através de slides. Então esse slide vai ficar disponível para vocês lá. E à medida que eu for dando esse conteúdo, eu já passo exercícios para vocês e a gente vai lidando. Caso eu fique, pessoal, até o final do ano, né, os horários não estão fechando,
eu vou dar continuidade ao conteúdo. Se não, eu deixo pro professor, o professor dá conteúdo para vocês aí, o que vir. Enfim, a gente vai vendo isso, né? Caso o professor titular também volte, enfim. Tá? Produção de conhecimento. Pessoal, a gente estava falando aí da sociologia e entender os fenômenos da sociedade. Mas para entender e para vocês saberem tudo isso, tem que ter o conhecimento daquilo ali. Mas aliás, né? Ou enfim, o que é conhecimento, pessoal? Vocês sabem dizer pro professor? E o que não é conhecimento? Outra coisa. E a produção do conhecimento sofre interferências e o interesse dos indivíduos. As pessoas têm interesse em interferir o conhecimento, têm interesse em colocar algo, manipular o conhecimento. Vocês vão responder isso para o professor depois. E a última pergunta. Ao longo da história, o conhecimento ficou sempre acessível a quem quisesse obter? Quem quisesse lá ter o conhecimento, podia ter? Precisam responder essas 3 perguntas, professor. Além do que é sociologia, que eu vou botar depois. O professor trouxe aqui para vocês 4 formas de conhecimento que a gente enumera, né, ao longo dessa transmissão do conhecimento no nosso dia a dia. Primeiro, conhecimento religioso. Pessoal, todo conhecimento que vem da religião, que vem de um mito, né, é chamado de conhecimento religioso. Moisés caminhou abriu o Mar Vermelho. Tá, isso é verdade ou não é? Não importa. O que importa é que há um conhecimento religioso. A pessoa adquiriu isso através de um livro religioso. Ao Corão, Bíblia, budismo, espiritismo, enfim, conhecimento religioso. Aqui o professor trouxe para vocês, só como curiosidade, um gráfico sobre a religião, como vem sendo diversificada no Brasil. Antigamente, no Brasil imperial, apenas a Igreja Católica era permitida existir. Era lei que a religião oficial do Império era a católica. Então, só para vocês entenderem que há essa diversificação. Até a intolerância religiosa foi tema do Enem de um tempos atrás, como as pessoas não respeitam a religião da outra. Mas isso é algo mais para frente. Conhecimento filosófico. Tá? Pessoal, todo conhecimento que tem uma lógica, que tem uma reflexão, que tem um questionamento, é filosofia. Tá? É um conhecimento muitas vezes mais racional. Tá? É um conhecimento racional em vez de algo religioso, né? Que não tem muitas vezes uma lógica ou uma explicação. Conhecimento do senso comum. Pessoal, senso comum é fundamentado em experiência, a experiência que a pessoa tem. Tem um chá lá que se tomar aquele chá tu vai melhorar. Tá, mas tem alguma comprovação científica? Sim, não. Às vezes nem tem, mas ou a pessoa nem sabe que tem, mas como a avó dava aquele chá, a pessoa acaba tomando. Então, senso comum, né, baseado em geração em geração. Gíria é um senso comum, né? Não sei na cidade de vocês tem alguma gíria, na minha tem. Enfim, transmitido ao longo das gerações. E por último, o conhecimento científico. Tá? Todo conhecimento que tem um estudo aprofundado, que tem uma experimentação e uma conclusão é chamado de conhecimento científico. O corpo humano é 70% de água. Tá, mas tem uma lógica por trás disso? Tem uma racionalidade? Tem, mas tem um estudo aprofundado e uma experimentação. Tá? Então essa é a diferença do conhecimento científico e do filosófico. Essa foi a primeira parte, pessoal, só para vocês entenderem aí um pouco sobre a sociologia. Vou deixar algumas perguntas para vocês ali, vocês vão se ajeitando e na próxima aula a gente continua. Tudo bem? No mais era isso, qualquer coisa estou à disposição. Tá? Espero que tenha gostado. Até mais.